E agora, como é hábito, aos domingos viajamos pelo espaço com o Miguel Gonçalves e a Última Fronteira. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Jorge. E começamos esta nossa viagem com um buraco negro. Com um buraco negro que reside no coração da nossa galáxia. Há já algum tempo que nós não trazemos aqui novidades do Sagitário à Estrela, é assim que ele é conhecido, é um monstro. Olha, ele está ali perdido não, a residir ali naquela seta. Obviamente não se vê, não conseguimos vê-lo assim desta maneira, por isso é que ele também se chama buraco negro. É um monstro com mais de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. E nós temos a ideia que ele anda numa fase tranquila da sua vida, não tem propriamente grandes alimentos à sua volta para poder devorar. Esta comida que o buraco negro devora é obviamente material. Podem ser estrelas, planetas, nuvens de gás, pode ser tudo e mais alguma coisa que não entra diretamente no buraco negro. É um bocadinho mais sádico. Gira rapidamente à volta do buraco negro, aquece muito, quando aquece fica muito brilhante, e isso dá-nos uma indicação de facto que também está ali um buraco negro. Nós não vemos o buraco negro, mas vemos os seus efeitos gravitacionais em tudo aquilo que se aproxima. E agora um novo estudo que junta olhar para o buraco negro através de lentes diferentes, com telescópios diferentes, com energias diferentes, nomeadamente o raio-x e também o visível e também as ondas de rádio. E só podemos fazer isso também porque hoje em dia, Jorge, temos telescópios suficientemente poderosos para nos dar essas indicações. Diz-nos o seguinte: o buraco negro pode estar neste momento a iniciar uma refeição muito, muito poderosa de matéria. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Bom, quando olhamos de cima para um buraco negro, portanto, olhamos de cima para um buraco negro, ele parece ter uma forma circular. Mas se olharmos o buraco negro de lado, ele, à medida que roda, ele vai alterando a sua forma. Ele passa de uma forma de bola de futebol para bola de futebol americano, ou seja, fica mais achatado. Quanto mais achatado for a forma do buraco negro, que se denuncia pela matéria que está à sua volta, quanto mais achatado for, maior é a sua velocidade de rotação. E, portanto, isto dá-nos uma indicação da quantidade de matéria que o buraco negro está a ingerir. Vários estudos ao longo destes anos tentaram perceber qual é que é mesmo a velocidade de rotação do nosso buraco negro. É que se a velocidade de rotação for muito baixa, então nós sabemos que não há ali muita matéria à volta, ele está no momento zen. Por outro lado, se a velocidade de rotação for muito elevada, não. Isso então indica-nos que ele até pode estar prestes a dar um chuto, digamos assim, e a ter também uma refeição. Tudo aquilo que nós estamos a ver são, obviamente, ilustrações daquilo que será esta matéria que está a entrar ou que irá ser devorado pelo buraco negro. Bom, o que é que diz este estudo? Diz que já tivemos estudos anteriores que diziam que a velocidade é zero, portanto está tudo zero. Outros que dizem que está muito próximo da velocidade teórica possível em que entra a matéria num buraco negro e, portanto, ele estaria a rodar muito rapidamente. Este estudo, que é de facto o mais preciso neste momento, diz que ele está neste momento a atingir cerca de 60% do valor máximo que é estimado para a quantidade de matéria que pode gerar à volta do buraco negro e cair no próprio. E, portanto, porquê é que isto é importante? Porque diz-nos o seguinte, diz-nos que, há matéria à volta do buraco negro que está neste momento a originar, no fundo, esta rotação também cada vez mais elevada do buraco negro, portanto, ele está numa refeição. 2, diz-nos também que nós já tínhamos algumas suspeitas que, num passado mais ou menos longínquo, o nosso buraco negro teve, de facto, alguma atividade. Teve outra refeição. Como é que nós sabemos isso? Porque nós já detectámos uma espécie de radiação fóssil, digamos, dessa digestão daquilo que caiu no buraco negro, chamadas bolhas de Fermi, que nós também já falámos aqui na Última Fronteira. E, portanto, ele está neste momento a ter outro processo de digestão. Isto é importante porque os buracos negros são o grande motor da atividade também de toda uma galáxia. Aquilo é um coração gigantesco, mas que, devido aos seus poderosos ventos, à poderosa energia que ele emana quando está em atividade, ele pode ser responsável pelo funcionamento ou pelo fecho até das maternidades estelares. Ou seja, se um buraco negro estiver muito, muito ativo, a sua ação desenvolve-se por toda uma galáxia e pode até interromper a formação de novas estrelas. E, portanto, perceber a atividade do buraco negro é perceber também a própria vitalidade de uma galáxia, neste caso, a nossa própria. Ora, e que o segundo tema leva-nos até Marte e vais falar do atribulado passado, mas também deixas avisos para o futuro. Marte está sempre a provocar-nos, sempre a provocar-nos, com a vida, com a sua própria geologia, porque nós sabemos que Marte, no passado, foi um planeta repleto de água, com oceanos, alguns oceanos até globais. Nós tentamos encontrar mais informações sobre tudo isso
aqui, nestas pedras que nós estamos a ver, isto é um meteorito marciano. Esta pedra nós estamos a ver pertenceu à crosta de Marte. Houve um evento qualquer, imagina, um impacto de um pequeno asteroide na superfície de Marte, que teve força suficiente para que este pedaço de rocha conseguisse escapar à força gravitacional de Marte e veio parar ao nosso próprio planeta. Chama-se Black Beauty, consegue-se até perceber muito bem o nome olhando para estas imagens. E agora um estudo diz que, com a tecnologia mais poderosa que nós temos neste momento, eles tentaram analisar alguns dos minerais que estão dentro daquele meteorito, nomeadamente zircão. Zircão é um mineral que nós conhecemos também aqui muito bem na Terra. É extremamente resistente, Jorge. É tão resistente como o diamante. Para se formarem estes grãos de zircão, teve que haver um evento muito poderoso, um impacto muito poderoso na superfície de Marte para se formar no interior destas rochas o zircão. E o que diz este estudo é o seguinte: nós tentamos datar, no fundo, quando é que se formaram estes zircões, dentro daquele meteorito. E diz-nos que aquilo provavelmente aconteceu há 4,48 mil milhões de anos. Porquê é que é importante esta datação? Porque nós também tentamos perceber, por exemplo, será que a vida pode ter acontecido em Marte? Marte, naquela altura, poderia ter o quê? Seria um planeta magmático, como a Terra? Era um planeta bebê? Quando é que depois apareceu a água? Nós precisamos saber quando é que acabaram os grandes impactos de asteroides em Marte, tal como aconteceu na Terra, para, a partir daí, percebemos quando é que Marte teve condições para albergar a vida. Este estudo diz que, pois, nós pensávamos que estes impactos gigantescos de asteroides tinham terminado há cerca de 4,2 mil milhões de anos. Estes zircões e a datação destes zircões diz-nos outra coisa. Se calhar não foi nessa altura. Se calhar Marte sofreu impactos de asteroides durante mais tempo da sua vida que aquilo que nós estávamos à espera. E por isso vamos ter um bocadinho mais de calma a tentar perceber quando é que pode ter existido a vida em Marte. A outra história de Marte leva-nos a esta zona que nós estamos aqui a ver, e é a zona de Eridânia em Marte. E, Jorge, se há zona muito misteriosa em Marte é esta. Olhamos, por exemplo, aos dados gravitacionais desta zona, diz-nos que é uma zona diferente de todas as outras à volta. A geologia também é diferente a todas as voltas. Olhamos para esta zona de Marte, um bocadinho mais abaixo do hemisfério sul de Marte, sabemos que há ali, ou pelo menos está ali registado, olha, esta imagem é particularmente interessante nisto, um paleolago. Ou seja, houve ali um lago ancestral nesta zona de Marte. Além disso, os novos dados desta zona dizem-nos que, nesta zona de Marte, nós podemos ter assistido àquilo que se chama a tectónica vertical. A tectónica vertical é a primeira fase que dá início depois àquilo que aconteceu na Terra, que é a tectónica de placas. Marte não teve a tectónica de placas. Marte teve apenas esta primeira fase da tectónica vertical, em que nós temos movimentos de terra para cima e que criaram, no fundo, também algumas zonas mais montanhosas e mais elevadas em Marte. Depois não teve a capacidade de Marte de a água se infiltrar pela crosta inferior e depois mineralizar aquilo tudo, tornar menos densa a crosta e fazer as subduções que dão origem às placas tectónicas na Terra. Marte não teve isso. Olhar para esta zona de Marte é olhar para a primeira fase da geologia da Terra. E isto também é importante por outra razão. Porque para além do paleolago, o lago antigo que existia naquela zona, este estudo diz-nos também que temos ali caldeiras vulcânicas. Nós temos ali pelo menos 4 estruturas vulcânicas diferentes, mas que mostram que nesta zona de Marte houve uma combinação de água, o lago, com vulcanismo e eventualmente fontes hidrotermais. Onde é que apareceu a vida? Na Terra, primeiramente. Pensa-se que terá sido também em fontes hidrotermais. E, portanto, nós agora conhecemos uma zona em Marte, quer dizer, já conhecemos há algum tempo, agora com cada vez mais dados, que nos mostram que há ali uma espécie de uma zona jackpot. Não apenas do ponto de vista geológico, da diversidade geológica, mete água, mete vulcões, mete tudo mais alguma coisa, mas também uma zona em que, se fosse na Terra, poderia ser uma zona perfeita para a vida começar. E, portanto, isto é particularmente interessante. Finalmente, e para terminar ainda de Marte e também de vida, isto agora é uma má notícia, é um estudo que mostra que cientistas tentaram pegar em 4 bactérias perfeitamente comuns que nós temos no nosso próprio organismo. No nosso próprio organismo. Nós não damos por ela porque, quando elas não estão sob stress, não nos fazem mal nenhum. O problema é quando elas estão sob stress. São várias bactérias que atacam desde o sistema gastrointestinal, fisiológico, enfim, vários danos fisiológicos quando sob stress. E este estudo tentou fazer o seguinte: se nós colocarmos estas 4 bactérias num laboratório, em condições marcianas,
em condições como aquelas que encontramos em Marte, elas sobrevivem ou não? A má notícia é que sobrevivem. Não só sobrevivem, como prosperam ao longo do tempo nas condições marcianas. Portanto, este estudo diz-nos o seguinte: cuidado com esta questão de enviarmos humanos para Marte, enviar a humanidade para Marte, porque agora nós temos provas que indicam que mesmo as nossas bactérias mais comuns, conseguem sobreviver em Marte. Isto é uma questão de defesa planetária. Há mesmo departamentos, que é da NASA, da ESA e tal, que são muito exigentes naquilo que é evitar ao máximo a contaminação terrestre, bactérias terrestres, de outros corpos. E este estudo diz que isso é capaz de ser mais fácil do que pensávamos. Miguel, em 30 segundos, vamos falar de grão de bico lunar. Mas já porque eu gosto muito de grão de bico, mas não é por causa disso. É mesmo porque é um estudo que mostra como é que, se nós tivermos um solo parecido com o solo lunar, o regolito lunar, a poeira lunar, e se juntarmos algum tipo de fertilizantes, será possível cultivar, neste caso, grão de bico? É verdade, é possível, sim, senhor. Estas imagens que nós estamos a ver são as primeiras formas de grão de bico cultivados com poeira lunar simulada, não a que veio do tempo da Apolo, não é essa, foi simulada, porque nós sabemos qual é a constituição. Demora mais tempo a germinar do que na Terra, mas pelo menos temos a certeza que, com a poeira lunar e mais alguns pozinhos por ali, pim, nós temos grão de bico em Marte. E eu fico todo satisfeito. Miguel, muito obrigado e Obrigado, até para a semana. Até para a semana. Estamos aqui esta segunda hora do Bom Dia, atualizamos a informação à hora certa. Até já.